Boa noite, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. Hoje a gente vai aprender a trabalhar com texto e cotas. A primeira coisa que a gente vai fazer, porque eu acabei confundindo e passando de forma errada para vocês, é configurar as escalas. Então, vamos inverter os números. Então, onde está 1 para 125, a gente vai só inverter o 8 para cá e o 1 para lá. Então, a gente vai fazer isso em todas elas. Eu vou explicar para vocês por que está invertido. A unidade do papel significa quanto equivale em milímetros. 1 metro, né? Então, galera, olha só. Tá aqui. Se eu virar assim, ó. Estão vendo aqui? Vocês vão ver que, tá vendo? 2 equivale a 1 metro. 2 quer dizer 20 milímetros equivale a 1 metro aqui, na escala 1 para 50. E é essa relação que a gente vai ter. E é isso. 20 milímetros que equivale a 1 metro na escala 1 para 50. Tá? Então é essa relação. Então a gente configura isso, dá OK. Depois da gente ter configurado todas as escalas corretamente, a gente vai entender essa relação. De forma bem simples, eu vou criar aqui um retângulo de 1 por 1 e a gente vai fazer um texto. Vamos criar um texto aqui. A gente vai aqui no texto e vamos clicar no ícone do texto. Aqui aparecem todos os estilos, mas a gente vai criar um novo. Clica no ícone do A, ele vai abrir o estilo de texto e a gente vai criar um novo. E a gente vai colocar então NBR 2 milímetros. A altura então é 2 e ele é anotativo. Definir como atual. Se a gente olhar aqui, ele já está como atual. Então eu venho aqui na ferramenta texto e posso criar um texto com uma única linha ou um texto multilinha. Eu vou clicar numa única linha e vou escrever teste 2 milímetros. Está aqui, a gente está na escala 1 para 1. Ele é anotativo. Se eu mudar aqui 1 para 100, olha só, ele muda o tamanho, tá? É isso que a gente vai estar testando. Então mudo para uma... Quanto maior o desenho, menor o texto, né? E vou deixar sempre na 1 para 1. Então eu fiz aqui o meu quadrado e dividi ele em 10 partes, um quadrado de 1 metro, e está aqui escrito teste. Se eu mudar aqui para a escala 1 para 100, olha só, mudei 1 para 100, vou mover esse teste para cá, e a gente vai comprovar que ele tem 2 milímetros, tá? Na escala de 1 para 100, 1 metro é igual a 1 centímetro, certo? E aqui esse texto equivale a 2 milímetros, então está correto. E se a gente colocar 1 para 50, ele não diminuiu o texto, tá? É que esse desenho aqui, ele aumenta ou diminui. Mas aqui visualmente a gente não enxerga isso. Onde que a gente vai enxergar isso? Aqui, dentro do papel. Agora, na norma NBR 6492, a gente vai configurar esses tipos de textos, tá? De 2, 2,5, 3,5, 4,5. Anotação, texto, a gente já criou um novo, NBR 2,5 milímetros, ok. E aqui a altura 2,5, anotativo, isso, né? Aplicar, novo, NBR 3mm, ok, e aqui vai ser 3.0, aplicar. A gente tem até 4,5, NBR, ok. A gente definiu os vários estilos de texto, ou seja, o tamanho. Com base aqui nas cotas da NBR, a gente vai criar então uma cota. Então o texto tem que ter 3 milímetros de altura e o espaço entre o texto e a linha de código deve ter 1,5 milímetro. A gente vem no ícone de cota e vamos criar um novo. Vou colocar aqui cota 3 milímetros.
anotativo, todas as cotas, continuar. E agora abre essa caixa de opção do novo estilo de cota. E aqui a gente vai entender um pouquinho o que é cada coisa. Só para a gente entender, eu vou mudar de cor, vermelho, e aqui vai ser amarelo. Linhas de extensão são em amarelo. Linhas de cota em vermelho. Espaçamento da linha de base, isso daqui se refere, então é um espaçamento entre uma linha de cota e a próxima linha de cota. Tender além da linha de cota, quer dizer, essa partezinha, essa ponta, se eu colocar 5 aqui, vocês vão observar o quanto ele aumenta. Então vamos colocar, deixar com 2. Deslocar da origem significa que a cota, ela não encosta, ela não deve encostar no desenho. Então eu vou colocar aqui 1 milímetro acima do meu desenho. E se eu quiser um tamanho fixo, que essa linha tem um tamanho fixo, eu posso colocar aqui o tamanho que eu quero. Se eu quiser 1 centímetro, eu coloco 10 e dou OK. E a gente vai observar então. Se eu mover essa cota, ela continua com 1 centímetro o tamanho dela aqui. Agora a gente vai editar e a gente não vai deixar ela fixa. Quanto aos símbolos e setas, então ela está preenchida, fechada, uma seta, né? E a gente quer uma inclinada. E aqui é o tamanho dessa linha diagonal, se eu colocar 10 aqui, olha, verifica o tamanho que fica enorme. Então vou colocar 2,5, como estava. Aqui as marcas de centro, a gente não precisa mexer, tamanho da quebra também não. Depois vocês vão estar pesquisando sobre cada um desses itens, tá? Então aqui a gente não mexe em nada e a gente vai para o texto. O estilo do texto é um estilo que a gente configurou de 3 milímetros. Aqui quando a gente define um estilo de texto, a gente não consegue mexer nele. O posicionamento a partir da linha de cota a gente pode deixar com 1 milímetro, tá? Então no ajuste, quando a cota, né, quando não couber nesse espaço, ou ele vai tirar a seta ou vai tirar a cota, tá? Uma parte importante são as unidades primárias, decimal, 2 casas decimais. Se a gente quisesse usar um prefixo ou sufixo, né? Então a gente não precisa, porque tudo é em metro. E aqui é separado por vírgula ou por ponto. A gente pode definir, olha só quantas casas decimais. E aqui, em arredondar, a gente pode definir se ele vai arredondar, pular de 1 em 1, de 2, de 2,5. O fator de escala é o fator 1. Esse fator de escala é bem interessante, mas basicamente a gente não deve estar usando ele, a não ser que você tenha domínio. Eu não vou mudar ele para a gente ver a cota, ok, fechar. E essa cota aqui ela é 7. Se eu mudar o fator de escala para 2, olha só o que vai acontecer, ok, fechar. Ele dobra todas as dimensões, tá? Então é útil quando você desenha em escalas diferentes no próprio modelo. Aplicar somente as cotas de layout, porque quando a gente está no modo layout, a gente está em milímetro. Ele vai se tornar bem interessante o uso. Se eu for cotar no layout, não no modelo aqui, ó, eu posso suprimir os zeros à direita, suprimir zeros à direita ou zeros à esquerda. Eu posso suprimir os dois. As cotas angulares, também vou deixar com 2 casas decimais. Vamos suprimir os zeros à esquerda e os zeros à direita. Exibir unidades alternativas significa que eu posso utilizar a unidade de metro e, em seguida, uma outra unidade. Minutos e segundos, né, de arquitetura, fracionária. Nem vamos utilizar isso daqui. E as tolerâncias. A gente não usa nenhuma tolerância, então tá ok, a gente configurou nossa cota e a gente pode cotar todo o nosso trabalho. Se a gente cotar nosso trabalho com o estilo ponto 3, ele vai ficar um pouco grande. Se eu observar aqui no nosso desenho,
A gente tem uma cota geral aqui em cima e uma cota da parede. Então, cota, eu vou colocar aqui e vou continuar, ó, continuar. E só da parede, da abertura, desses pontos aqui, continuar de novo, cota, continuar, eu vou continuar. Olha só, selecionar, vou selecionar, então, vou selecionar essa aqui e vou continuar para cá. E essa extensão aqui está muito longa, né? Então, se eu não quero que ele apareça desta forma, a gente tem que ajustar. Cota, modificar. Então, vamos deixar nesta configuração, manter o texto entre as linhas de extensão e sobre a linha de cota sem linha de chamada. E aí ele fica em cima. Mas, se a gente observa o seguinte, fica muito grande, a gente não consegue cotar da forma que está aqui. Agora que a gente configurou a nossa cota, a gente vai cotar todo o nosso projeto conforme a nossa planta. Como a nossa cota ela ficou aparentemente grande, então em anotação a gente vai, contrariando a norma, a gente vai criar uma nova cota de 2 milímetros. E em texto a gente vai colocar 2 milímetros. E o resto fica igual. E aqui a gente vai selecionar essa cota que já fizemos e colocar cota de 2 milímetros. E agora a gente vai terminar de cotar. Vou cotar a parede, cota, continuar, e a gente continua clicando. Essa cota interna a gente pode pegar aqui o cota rápida e eu seleciono aqui, ó, todas as linhas, todos os elementos. Coloco aqui para baixo, ele cota, faz uma cota geral em tudo, como no arquivo PDF. Cota, continuar, e a gente continua e vai clicando e vai cotando toda a nossa parede. Então vocês vão olhando o arquivo PDF e vão cotar todos os elementos aqui. Então vamos criar uma nova cota de 2.5. Continuar. E em texto a gente vai colocar de 2,5. Ok. Fechar. E eu posso selecionar todas essas cotas. Olha só, selecionar similar. E eu vou em anotação, vou colocar cota 2,5. E a cota 2,5 ela se ajustou melhor. Não, nosso desenho não vai ficar tão pequeno. E agora ficou correto e vocês vão cotar todo o restante do projeto. E na aula seguinte, vou estar explicando como a gente faz essa legenda de quarto, de nível, essa parte de símbolo de corte. Então são blocos que a gente vai aprender a inserir e colocar no nosso projeto. Então até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.